Mas aí Paulo diz assim: a boa nova do Evangelho é que o Espírito que nós recebemos não é de escravidão, mas de adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O que ele está colocando aqui? O que é esse espírito de filiação? Que espírito é esse? Que realidade é essa que nos alcançou pela graça de Deus? E conforme a nossa mente vai acolhendo, se renovando nisso, esse turbilhão interno começa a se acalmar. É a compreensão, querido, querida, que a obra da redenção é muito mais do que perdão, do que eu ia para o inferno e não vou mais. Você não ia para o inferno, mas a tua alma ainda está infernosa. Vamos ser honestos. Uma alma toda aflita. Que glória é essa? Que reino é esse? A boa nova do Evangelho é mais do que tirar a nossa existência desse inferno, seja ele simbólico, seja ele concreto, seja ele o que for, mas é esse estado infernal da minha alma, em guerra, em conflito, por eu começar a entender finalmente que o grande desejo do meu ser, que a grande aflição da minha alma, que a grande busca da minha existência em Cristo, por causa da obra da redenção, eu entendo que mais do que perdoado, livre de culpa e condenação, eu sou feito um filho de Deus absolutamente aceito, amado, conhecido. O seu maior desejo, a sua maior anseio é alguém que te conheça totalmente e te ame profundamente. Só que esse é o seu maior desejo, mas é o seu maior pavor, porque você intui que alguém, ao te conhecer profundamente, te rejeite. Eu vou falar de novo. O seu maior anseio é alguém que te conheça profundamente e te ame profundamente, mas esse é o seu maior pavor. Que alguém, ao te conhecer, que alguém a visitar a bagunça da tua interioridade, ao te conhecer, te rejeite, te exclua. E o que o Evangelho descortina para nós é que a obra da redenção, a vida, a morte e ressurreição de Cristo, mais do que um espetáculo grotesco do Império Romano matando um inocente, é a prova divina. E eu gosto da expressão de Romanos 5, quando Paulo vai dizer: Deus prova o seu amor por nós, mandando para a gente flores, não, se entregando naquela cruz à morte, para ficar claro que aquele que mais nos conhece, é aquele que mais nos ama, aquele que conhece os lugares mais escuros e bagunçados da tua vida e da minha vida, é aquele que por absoluta graça te aceita, te acolhe, te ama e te diz, te relaciona com você não como um escravo que precisa servir e agradar ao seu Senhor, porque muitas vezes a gente tem uma mentalidade de um Deus melindroso que tem que cantar para Ele o tempo todo, tem que viver dançando dança gospel, porque senão Ele muda de ideia e nos rejeita. Cara, isso é um inferno. Não, a segurança do Evangelho para a sua e para a minha alma, essa certeza absoluta de que por causa da obra da redenção, o Deus que conhece o mais íntimo do seu ser, suas fraquezas, suas falhas, suas sombras, aquilo que você esconde até de si próprio, por a sua mente não dar conta de processar aquilo, para você, em Cristo, Ele se tornou seu Pai.
E o Espírito que você recebe é o Espírito de Cristo, que clama em você: Abba, Pai. Abba, Pai. Essa palavra Abba, para o mundo antigo, você se referir a Deus como Abba é uma loucura. Porque Abba era uma palavra usada por filhos numa relação profundamente íntima com seus pais. E revelava intimidade, segurança, aquele negócio que quando o filho não sabe muito fazer, ele grita para o pai. E Paulo aplica essa palavra comum para aquelas pessoas que revelava essa intimidade profunda. Fala, é justamente nessa qualidade de relacionamento que você e eu fomos postos. E a sua alma hoje não se relaciona mais com um Deus distante, de um Deus longe, sentado num trono, meio azedo, te dando um monte de regra para você o impressionar, para quem sabe você dê certo na vida. Não, é a segurança absoluta de que por causa da cruz e da ressurreição, nós fomos acolhidos para sempre, amados, redimidos, aceitos. E quando a sua alma começa a processar isso, meu irmão, quando você começa a se ver não mais como esse mercado quer que você se veja, como os traumas da tua casa, porque o nosso desafio é que você e eu somos carregados de símbolos e imagens interiores, que se eu falar para você assim, imagine uma pessoa bem-sucedida, você não vai tirar isso do nada, isso já está no seu imaginário. Se eu falo para você, imagine uma pessoa fracassada, já está aí dentro, já foi moldado pela cultura que você cresceu, pelos abusos que você sofreu, pelas rejeições que você passou. Isso vira um caldo dentro de você e de mim, que Paulo chama de sofismas e fortalezas, enganos interiores, que vão te prendendo internamente. E é um desafio, especialmente se você cresceu num ambiente assim, aonde a sua referência de pai, a sua referência de estabilidade, de acolhimento, virou pó dentro de você. E eu confesso para você, estou com 39, eu ensino desde os meus 18. Quando eu lia e comecei a estudar esses textos muito cedo na minha caminhada, honestamente eu falava, gente, coisa mais brega, que coisa mais estranha, que romancezinho estranho. Mas eu tive que admitir que eram os meus mecanismos de defesa de um homem inseguro, de um homem que não teve referências profundas de segurança dentro de mim, e que quando eu falava isso eu fugia, quando eu pensava nesse assunto eu fugia, porque no final o que a minha alma concluía sobre mim, pela ausência de pai, pela ausência de estabilidade, é que eu não era aceito e amado. Então eu fugia desse assunto, pregava, ensinava, mas aflito, inseguro. E a expressão que Paulo usa no verso 15, que nós recebemos um espírito de filiação, ele começa no 14, no 15, falando dessa filhos de Deus, mas aí no verso 16, ele usa uma outra expressão para filhos, que no grego, as primeiras palavras usadas por ele para filhos, é filhos numa posição legal, dessa certeza de não condenação, de perdão, de absolvição. Mas aí no verso 16, ele fala que desses filhos, e a palavra ali é de criancinha, meu filhinho, não é de imaturo, é você saber, entender Deus se relacionando com você como meu filhinho,
E isso que muitas vezes a minha alma resistiu por medo, por insegurança, por não saber lidar com esse nível de afeto. Quando você começa a dizer amém, essa é a verdade sobre mim. Um filho amado, um filhinho dos céus. Não importa quanto eu tenho na minha conta, não importa o que as pessoas veem em mim, não importa o seu passado, não importa os seus erros. Só que quando a sua alma começa a acolher isso, a sua maneira de se ver no mundo muda. Porque você vai parando de lidar com a existência como um escravo que precisa impressionar alguém, impressionar, se sentir aceito. Porque você vai compreendendo em Cristo, eu sou aceito no amado, conforme Paulo vai dizer em Efésios 1, que nós somos aceitos no amado. Aceitos. E a cruz e a ressurreição se tornam esse símbolo para a sua alma, que tem que tatuar a tua alma, ser o signo da sua vida. Qual é o seu signo? É a cruz e a ressurreição. É aqui que a minha alma encontra a sua definição. Não está no meu dinheiro, não está em se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, se eu sou americano, se eu sou tupiniquim, se eu fui abusado ou se eu nasci num lar tranquilo. O que importa é a segurança da minha alma absorver em Cristo, pela graça, a absoluta graça, esse grande anseio de se saber conhecido, aceito e amado, encontra um lar de descanso. Aquele que mais me conhece é aquele que mais me ama, aquele que sabe tudo de mim, aquele que sabe de mim coisas que sequer eu sei de mim, porque eu não dou conta de lidar com algumas coisas em mim ainda. É aquele que me acolheu e me disse: você é meu. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e ainda com seus olhos fechados, você pudesse se ver agora, ser honesto com a sua própria vida, do quanto que você tem corrido nessa roda de hamster, para provar para não sei quem, aquilo que nem você sabe, que na verdade nem você acredita. Seja honesto, e mais do que isso, apesar de todas essas fraquezas, ambiguidades em você, você contemple a cruz de Cristo, você contemple a ressurreição de Cristo, como esse símbolo eterno da sua absoluta aceitação, da sua eterna redenção, da certeza absoluta, eterna e imutável de que você é amado, absolutamente amado, imutavelmente amado, pela maravilhosa graça, escandalosa graça, por absoluto favor imerecido. Não tem a ver com seu desempenho, não tem a ver com suas conquistas, mas você também não será rejeitado e fracassado pelas suas percas, pelos seus dias ruins. Senhor Deus, nosso Pai, aqui estamos nós, os teus filhos. Abre os nossos olhos, abre os olhos do nosso entendimento, para que nos vejamos não mais como escravos na existência, aflitos e agitados
tentando conquistar algo, quando na verdade a tua graça nos faz saber, o teu evangelho nos faz saber, que essa roda de hamster foi quebrada na cruz, que nós somos teus, aceitos, amados, redimidos, absolutamente conhecidos e eternamente amados. Em nome de Jesus, Pai. Se você puder, coloque a mão no seu peito. E enquanto a Ana canta esse refrão mais uma vez, você diga: eu sou. Você diz que eu sou amado. Você diz que eu sou aceito. E eu direi sim. Hoje a cruz e a ressurreição fizeram um sentido totalmente novo na sua mente. E você gostaria de fazer a sua entrega como uma decisão de consciência, de olhar e falar: eu creio que Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Se você gostaria de fazer pela primeira vez essa oração, ou você se perdeu por completo na jornada, se perdeu de você mesmo e gostaria de fazer esse novo compromisso com aquele que já te aceitou, preste atenção no que eu vou dizer. Você não faz isso para ser aceito. Você não faz isso para ser rejeitado, perdoado. Mas a graça de Deus em Cristo revela que é porque já somos aceitos, porque já somos perdoados, porque já somos redimidos, que nós finalmente o amamos. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se você quer fazer essa oração de entrega junto comigo, levante a sua mão direita. Se você estiver perto de alguém com a mão levantada, abrace essa pessoa. E vamos orar. Senhor, aqui estão esses filhos que finalmente se reconhecem como filhos, declarando publicamente o seu senhorio, a sua suficiência, que o escândalo da cruz foi por causa deles, porque eles são amados. Consagramos a vida deles a Ti e dizemos, como Tua igreja, como Teu corpo nesse mundo, que eles são nossos irmãos, em nome de Jesus, amém.